A devocional de hoje vai nos fazer pensar sobre alguns desvios que a gente toma na nossa vida, digamos assim, desvios misteriosos que a gente não entende, mas que faz a gente perceber que Deus é quem está no controle das nossas vidas. Imagina um GPS que você programa para te levar para determinado lugar, numa viagem, dentro da cidade, seja lá o que for. E aí, de repente, esse GPS te faz sair daquela estrada principal, toda asfaltada, estava indo tudo certo, você estava indo para o seu destino e simplesmente o GPS te pede para fazer um desvio por dentro e você faz aquele arrudeio todo para depois perceber que você voltou para a mesma estrada onde você estava. No mínimo você vai achar estranho e vai dizer esse GPS ficou doido ou algo do tipo assim, porque não faz sentido ele te tirar daquela estrada e 10 minutos depois você só percebeu que fez uma volta e voltou para a mesma estrada que você estava. Provavelmente isso já aconteceu com você, já aconteceu com a gente também nas viagens que a gente faz, principalmente para lugar que a gente não conhece, mas a gente sabe que estava ali naquele caminho, saiu dele e voltou para o mesmo caminho. E é justamente isso que pode nos fazer pensar sobre os desvios que a nossa vida toma muitas vezes. Hoje a gente está vivendo nossa vida muito bem, obrigado, está sendo conduzido por aquela estrada boa, asfaltada, retinha, tudo perfeito, tudo em ordem, sem buracos, e está seguindo. Mas de repente a gente percebe que a nossa vida toma um rumo que a gente não entende, sabe? De repente Deus conduz a gente por um caminho totalmente desconhecido e podem ser caminhos os mais diversos possíveis. Geralmente são caminhos difíceis, são caminhos emburacados, sei lá, pode ser uma tragédia repentina, pode ser uma doença, pode ser uma crise no trabalho, uma dificuldade na universidade, tanta coisa, uma mudança radical, seja lá qual for ela. E aí a gente não entende nada e até se pergunta por que, Senhor, isso tudo está acontecendo. Já imaginou que Abraão deve ter pensado quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Se a gente parar para pensar, se Deus falasse isso pra gente, Kalena, sai de onde tu tá, sai do meio dos teus familiares e vai. E eu vou te mostrar o lugar. Já pensou que se passaria pela nossa mente? Independente do que Abraão pensou, o que ele fez foi exatamente o que Deus pediu. Ele confiou nos bons propósitos de Deus. O GPS ele falha, ele erra, ele é uma máquina, mas a verdade é que Deus e os seus propósitos nunca falham e nunca erram. Deus nunca vai conduzir a gente por um caminho sem um propósito. O propósito principal disso é a glorificação do nome dele. Independente se a princípio seja algo bom ou não para nós, Deus é glorificado em tudo que ele faz, em todos os caminhos que ele nos conduz, mesmo que a gente entenda, mesmo que a gente não entenda. Só que a gente tem uma tendência, sabe, de querer estar no controle das coisas na nossa vida, do rumo da nossa vida. A gente acha que, ah, eu tracei isso para mim, é por aqui que eu vou seguir e tá tudo certo, a estrada tá ótima, sem buracos, e depois disso eu vou já me programar para fazer isso e aquilo outro, e tá tudo certinho, de acordo. Por mais que a gente diga que Deus está no controle da minha vida, mas às vezes a gente não age como se Deus estivesse no controle da nossa vida, e sim como nós mesmos estivéssemos no controle da nossa vida. Essa é a verdade. E aí a gente quer dar uma de bons motoristas, se garantindo no volante da vida e dizendo que aqui tá tudo certo, tá tudo sob o meu controle. Mas acontece que a vida tem sim desvios misteriosos que fogem do nosso controle e que de repente acontece e não cabe a nós dizer se vamos entrar ou não por aquele caminho, simplesmente quando a gente vê, a gente já está dentro. E esses desvios acontecem na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa está sujeito a isso. E eu creio muito que eles servem para mostrar para a gente quem de fato está no controle. Não somos nós, mas o Senhor que está no controle das nossas vidas. Ele está conduzindo o ciclo da história, o rumo de toda a história da humanidade. Eu sempre costumo dizer que Deus permanece no controle de todas as coisas, porque na verdade ele nunca esteve fora do controle, ele sempre esteve no controle. Então Deus permanece no controle da história da sua vida, no controle da história da minha vida.
A verdade é que a gente não precisa enxergar o caminho necessariamente quando a gente está perto daquele que vê todo o caminho, vê todo o percurso e conhece toda a trajetória. E esse alguém é Deus. Então, quando a gente está perto de Deus, a gente precisa confiar, descansar e saber que todos os propósitos dele são bons para as nossas vidas, mesmo que a gente não entenda o motivo a princípio. E até mesmo se a gente nem vier a entender nunca. A gente precisa realmente confiar que quem está direcionando a história da nossa vida, o nosso caminho, é Deus. E Ele vai nos conduzir para onde Ele quiser. E acredite, é sempre com um propósito bom, mesmo que às vezes ou a princípio não pareça. Então, se essa mensagem tocou no seu coração, curta esse vídeo e também compartilha com aquelas pessoas que você conhece, ajuda essa devocional a seguir adiante para várias pessoas. Se inscreve aqui no canal também, que eu vou estar sempre postando vídeos, sempre que eu puder, de reflexões, entre outros vídeos aqui no canal. Tchau, tchau, até a próxima.